Bem, galera, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da prova de vocês, do primeiro ano aí, turma 101, 102, 103, 104, certo? Nosso conteúdo, ele está um pouquinho relacionado com a questão da classificação dos átomos, né? Sobre também a questão dos tipos de átomos que existem na natureza, né? Quais as suas características, também, e um pouquinho da tabela periódica, porque a tabela periódica é um assunto extremamente extenso, né? Ele tem aí suas propriedades periódicas, periódicas, certo? As teorias que não têm muita influência, né? Nas avaliações, mas enfim, nós vamos pegar a parte mais essencial e falar um pouquinho. Então, de certa forma, tudo que vai ser falado aqui vai ser um assunto que vai cair na nossa avaliação, certo? Então, bastante atenção aí, qualquer dúvida vocês nos procurem aí através dos canais, beleza? Então, vamos lá, né? Então, a revisão é para a V3, né? De Química, do primeiro ano, né? Eu sou o Carlos Júnior, pessoa que vos fala. Então, vamos lá, né? Vamos aí anotar. Conteúdo da avaliação. Nós temos partículas atômicas, né? Próton, nêutron, elétron, certo? Tipos de átomos, isóbaro, isótopo, isótono, isoeletrônico, né? Saber a característica de cada um. Saber o que é um átomo neutro e o que é um átomo íon, extremamente importante. E também um pouquinho da tabela periódica, certo? E também a estrutura dessa tabela periódica, como que ela está organizada, né? E elementos químicos também, características, né? Que também cai na questão dos tipos de átomos. Beleza? Vou botar um pouquinho aqui para baixo. E aí nós temos aí o átomo, né? O átomo a gente já sabe que ele é uma partícula divisível, né? Dotada de várias outras partículas. Hoje, atualmente, nós temos aí mais de 32 partículas, subpartículas, dessas partículas que vocês estão vendo aí no vídeo, certo? Nós chamamos de quartzo, bóson e o lepton, né? Por exemplo, o bóson de Higgs é um bóson que os cientistas descobriram que tem a propriedade de dotar a matéria de massa, né? Porque sabe que às vezes nem sempre a matéria possui massa. Então, quem vai ser o dotador dessa massa para esse elemento químico, né, para essa matéria, vai ser o bóson de Higgs, que é uma subpartícula, né, desses aqui que eu vos falo para vocês. O elétron ele fica na eletrosfera, né, girando ao entorno do núcleo, né, uma força eletrostática, certo? O nêutron ele fica juntamente com o próton de carga positiva. O nêutron ele tem carga neutra, por isso que ele chama de nêutron, né? Ele não possui nem positivo nem negativo, então ele fica aqui no sentido de isolar essas cargas positivas para elas não se afastarem, né? Porque cargas de sentidos iguais elas se afastam, sentido oposto elas se atraem, né? Isso aí na eletrostática, certo? E aí nós temos a eletrosfera, que são compostas pelos elétrons, né? E o núcleo, né? Prótons e nêutrons. Elétrons não está dentro do núcleo, elétrons está fora, chamado nas camadas eletrônicas que nós damos aí no último modelo atômico, né? Do átomo. Né? O átomo pode ser neutro, quando o número atômico, que a gente chama de Z, né, são os prótons iguais ao número de elétrons. Então, por exemplo, um átomo de sódio, ele tem 11 prótons. Se ele está no estado neutro, ou seja, ele não perdeu e nem ganhou elétrons, então ele vai ter 11 elétrons. Um átomo de hidrogênio no estado neutro, se ele tem um próton, ele vai ter um elétron. Certo? E assim sucessivamente. Um átomo de carbono, se ele tem 6 prótons, ele terá quantos elétrons? 6 elétrons. Aí, se ele perder ou se ele ganhar, aí ele vai ter, né, mais ou menos elétrons. Né? Átomos íons, o que são átomos íons? São quando o número de elétrons ele é diferente do número de prótons. Por exemplo, um átomo perdeu elétrons. O que vai acontecer? Ele vai ter mais prótons com relação a elétrons. Né? Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 prótons. E elétrons eu tenho só 1, 2, 3. Então, qual é a carga que está sobressaindo? Prótons. Então, se tem 5 prótons e 3 elétrons, né? Se você fizer 5 menos 3, vai ser 2. Então, vai ser 2 de carga positiva, porque está sobressaindo a carga positiva. Então, ele vai ser 2 mais. Né? A gente nunca fala mais 2. Mais 2 é um número positivo. 2 mais é um átomo cátion que perdeu 2 elétrons. Por que ele perdeu 2 elétrons? Porque ele tem 3. Então, antes ele tinha 2, ele ficava 5, 5, a carga dele era nula, 0. E o ânion é quando ele tem a carga que sobressai é a carga negativa. Então, sempre que tu olhar um átomo que ele tiver um sinal negativo, significa que ele está com excesso de elétrons na sua eletrosfera. Então, significa que se ele tiver 10 prótons, ele pode ter 11 elétrons, 12 elétrons, 15 elétrons. Então, tem mais elétrons do que poderia ter. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3. 3 prótons. 1, 2, 3, 4, 5. Então, neste caso aqui, ele tem 5 elétrons. Então, ele tem
2 elétrons a mais do que prótons. Então, ele é 2 menos. A gente nunca fala menos 2. Menos 2 é número, né, na matemática, né, um número negativo. Na química, a gente fala 2, depois o sinal, né? 2 mais, né? 2 menos. Aqui perdeu 2 elétrons, aqui ganhou, chamado de ânion. Perda é cátion. E aí temos a classificação dos átomos, né? Eles podem ser isótopos, que está na nossa variação, né? Mesmo número atômico, ou de prótons. Então, o isótopo vai ser átomos iguais. Porém, eles vão ter algumas características que diferenciam um do outro. Porém, são o quê? Iguais, certo? É a que eu falei para vocês. São os trigêmeos, que um tem o cabelo preto, né? Idêntico ao outro que tem o cabelo azul, idêntico à mesma cara que o outro, mesmo jeito que tem o cabelo vermelho. Então, o que difere um é o cabelo, é um detalhe. E aí nós temos os átomos isótopos, são átomos que, por acaso, eles possuem o mesmo quantitativo de nêutrons. E os isóbaros, eles possuem a mesma massa, né? Massa atômica. Como é que eu calculo a massa? É prótons mais nêutrons. Elétron não entra porque a sua massa é muito pequena com relação aos esses outros dois. Né? Isoeletrônico, que é aqueles que, por acaso, eles têm o mesmo quantitativo de elétrons. Aqui, ó, o carbono. Eu tenho o carbono 12, que é o mais abundante da natureza, o mais estável. Tenho o carbono 13, que é radioativo. E o carbono 14, que é o mais radioativo. O que difere esses dois desse aqui é que esse aqui tem um nêutron a mais do que esse aqui tem 2 nêutrons a mais. E a massa dele, ó, 12, 13 e 14. Porém, o número atômico, ó, o número de prótons, continua igual. Então, eles são isótopos. Beleza? Berílio, né? Com boro. Boro, berílio. Né? Ele tem aqui, ó, 5 números atômicos, número de prótons, aqui tem 4. Portanto, são duas substâncias diferentes. Porém, o que acontece? Se você fizer aqui, ó, a massa, ó, 11 menos 5 vai dar nêutron 6. 10 menos 4, 6. Então, ele tem o mesmo quantitativo de nêutrons. Então, ele é chamado de isótomos. E aí, o outro aqui, ó, isóbaros, ó, cálcio e argônio. Um metal alcalino, né? Alcalino terroso, com um gás nobre, ó. Massa, número de prótons 20, 18. Porém, a massa dele é 40, esse aqui deu 40. Então, eles são isóbaros, né? Possuem a mesma massa atômica, porém, são dois elementos totalmente diferentes. Os únicos dessa galera aqui que são iguais são os isótopos, que aí são só os trigêmeos ou quadrigêmeos, né? O quintuplos, sextuplos, tudo igual, muda só a cor do cabelo. E, por último, os isoeletrônicos, né? Ó, aqui, ó, o sódio, né? Mais, ó, se ele é mais, então o que acontece? Ele perdeu um elétron. Então, ele aqui, ó, 11 prótons, então ele tem 10 elétrons. Esse aqui, ó, 8, mas é 2 menos, então ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. Então, se tem 8 prótons, terá 10 elétrons, ó, 2 elétrons a mais. E esse aqui, neônio, ó, 10 prótons, 10 elétrons. Então, tem o mesmo quantitativo de elétrons. Então, eles são chamados de isoeletrônicos, quando apresenta a mesma quantidade de elétrons. Beleza? E vamos falar um pouquinho da questão da tabela periódica. O que vai cair na nossa tabela periódica, na nossa prova? Alguns tipos de elementos químicos e só a estrutura, como está organizada a nossa tabela periódica. Olha aí, ó, é o agrupamento de elementos químicos naturais ou artificiais, porque nós temos elementos químicos artificiais, né, que o homem ele produziu, em ordem crescente de número atômico, né? Então, vai pelos períodos, né? Vai como? Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Pelos períodos, né? E aí nós temos 7 períodos, né? E 18 famílias, né? Os períodos, eles são na horizontal, né? Lembra o horizonte, né? Horizonte, o sol se pondo. E vertical, o que tu lembra? Família, coluna, tua coluna vertebral. Então, é vertical, ó. 7 períodos, então a classificação da tabela periódica está organizada como número crescente de número atômico e 7 períodos, que corresponde à quantidade de camadas que esse elemento químico possui, né? Se o elemento químico ele está no 7º período, significa que ele possui 7 camadas eletrônicas. Então, ele tem um quantitativo muito grande para poder comportar todos esses elétrons nessas camadas, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 e 2. Então, tem uma quantidade muito grande de elétrons. 18 famílias, que correspondem a grupos com características semelhantes. Então, os elementos químicos que pertencem à mesma família, por exemplo, a família dos metais alcalinos, na vertical, né? Eles possuem a mesma característica. Quais? Eles são metais, eles conduzem eletricidade, possuem um certo brilho, eles conduzem calor,
certo? Então, eles vão ter características bem parecidas, porém não são iguais. É como se fosse uma família, né? Tem várias pessoas que são parecidas, né? Pode ser que estejam até totalmente diferentes, mas alguma coisa os tem de semelhante. Por exemplo, o sobrenome, né? Ou o DNA, se todo mundo realmente é filho do mesmo pai, da mesma mãe, né? Mas pode ser um caso do adotado? Pode. Por exemplo, o hidrogênio ele é colocado na família 1A, né? Que é a família dos metais alcalinos. Mas hoje existem pesquisas da astronomia que dizem que o elemento químico hidrogênio é um metal, porém que nosso planeta ele é um gás. Tem essa grande diferença. Então, planetas com temperaturas absurdas, pressões absurdas, ele acaba se transformando em metal. Então, nesse caso, ele estaria classificado corretamente na tabela dos metais alcalinos, embora no nosso planeta ele não seja um metal, ele seja um gás composto, por exemplo, da nossa água que nós bebemos, né, e uma série de outros tipos de ácido, e assim, né, um monte de substância. E aí nós temos a nossa tabela periódica, ó, família, ó, vertical, todo mundo aqui nessa família possui características semelhantes, ó, família dos metais alcalinos, alcalino terrosos, ó. E aí nós temos aqui a família, essa família a gente não estuda aqui, é dos lantanídeos e actanídeos, né? Essa aqui é essa fileira todinha e aqui abaixo dele essa outra. Nós não estudamos que isso é assunto do ensino superior. E aí tem a família do grupamento B, ó, dos elementos de transição, certo? Metais. E aí nós temos a família 13, ó, a família do alumínio, do boro, ó. Boro, alumínio, galho, índio, talho, né? Eu me esqueci o nome desse cidadãozinho aqui. E aí tem a família do carbono, carbono, silício, germânio, antimônio, chumbo. Esses outros aqui já entraram recente. E aí nós temos outros também aqui, ó, nitrogênio, fósforo, astato, antimônio, bismuto. E aí temos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Né? Família dos halogênio, família dos elementos químicos formadores de sais, né? Fluoreto, cloreto, que vocês usam aqui, brometo, iodeto, asteto, né? Tudo isso aqui vai gerar sais, que nós vamos estudar lá nas funções inorgânicas. E, por último, a família dos gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xedônio, né? Radônio. Então, eles possuem quais características? Gases nobres. Pertence ao quê? A mesma família. Tem 18 famílias. E quantos períodos? 7, ó. 1, aí na horizontal, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui corresponde ao quantitativo de camadas eletrônicas. Beleza? Então, 18 famílias, 7 períodos. Certo? E aí nós temos algumas características, classificações dos elementos químicos, né? Há metais, né? Primeiro são os metais, né? Conduzem eletricidade, né? São maleáveis, eu posso formar fios, posso formar cabos, posso formar qualquer objeto, bola, qualquer objeto, são bastante maleáveis. Dúcteis, que fazem fio cada vez mais fino, por exemplo, o ouro, você pode fazer um fio bem fininho que ele não vai se arrebentar, daí ele é utilizado na informática, na eletrônica, né? Conduzem calor e possuem um brilho característico chamado de brilho metálico. Os metais, esse A na frente, é só tu lembrar, o A na frente significa não. Então, tudo que o metal tem, ele não tem. Então, os ametais, eles são contrários dos metais. Então, não conduzem bem calor, nem eletricidade, né? Não tem brilho característico, não são maleáveis e também dúcteis. Os semimetais, eles possuem características intermediárias dos metais. Eles conduzem, mas não tão bem como os metais verdadeiros, né? E os gases nobres são inertes. Então, o que significa essa palavra? Eles não reagem com outros elementos químicos. Existem compostos junto com o gás nobre, mas não significa que ele teve essa afinidade de se juntar com outro elemento químico. Então, geralmente, eles não se misturam com outros. Eles são chamados nobres porque eles não se misturam com os outros elementos químicos. Você encontra eles na forma pura. Os outros demais elementos das outras famílias, você sempre encontra-os na forma combinada, certo? E também um assunto que nós vamos ver em ligações, que eles possuem 8 elétrons na última camada, chamada de camada de valência. Certo? Metais, ó, brilho, formam qualquer objeto. Os ametais, ó, não tem forma aparente, né? Iodo, bromo, cloro, carbono, não conduzem eletricidade, certo? Embora o elemento a substância grafite, há de se deixar uma observação, ela conduz eletricidade. Porém, a grafite ela tem uma configuração que faz a sua condução de eletricidade, mas o elemento químico, o carbono em si, ele não conduz, certo?
mas o grafite, né, conduz. Aí vem a ver com a questão da ligação química da estrutura, né, chamada estrutura de ressonância, que é um assunto que a gente vê aí no terceiro ano. Aí ele acaba por conduzir. Aí tem um pouquinho da questão também da alotropia, né? Substâncias são iguais, porém tem característica diferente. Um pode conduzir eletricidade e outro não. Mas embora sejam formados pela mesma substância química. Os semimetais que nós utilizamos como na fabricação de circuitos eletrônicos, né? Chips, capacitores, né? Por exemplo, o chip celular ele é feito com silício, que é um semimetal, né? Conduz, mas não conduz bem elétrons, ele é chamado de dopagem. Quanto mais você dopa, mais ele tem uma certa condutância, né, de eletricidade. E os gases nobres, todos eles estão na forma gasosa. E também eles não têm afinidade com os outros elementos químicos. Então, se você encontrou hélio, provavelmente ele está na forma pura, certo? Mas, por exemplo, encontrou carbono, nunca você vai encontrar ele na forma pura, sempre combinado com os elementos químicos. Encontrou o cloro na natureza, combinado com outra substância. Encontrou os metais, todos esses metais, ouro, ferro, cloro, cobre, alumínio, zinco, todos eles são encontrados na forma combinada com outros elementos químicos. Já os gases nobres, é isso que difere eles, eles não se combinam com outros elementos químicos. Portanto, o que acontece? Eles são inertes, não reagem com outros elementos. E aí tem a nossa estrutura, hidrogênio é um elemento à parte, todo isso aqui é metal, essa escadinha aqui na vertical, sem metais, né, que pega do boro, né, até o polônio, aí tem os ametais, que é essa parte aqui, e os gases nobres, né, os outros metais, os lantanídeos e actinídeos. Essa é a estrutura da nossa tabela periódica. Então, gente, é mais ou menos isso que o nosso AV3, bem sucinta, bem rápida, bem fácil. Espero que tenha ajudado vocês aí, certo? É isso que vai ser nossa prova, bem simples, né? Porque, infelizmente, nós temos um horário aí, então não dá para abarcar tudo, mas já nas outras avaliações, nós com certeza vamos conseguir incorporar todos os assuntos. Valeu.